Pessoal, a gravação foi iniciada aqui, tá? Da UC de Manutenção Elétrica Predial e Industrial. Lembrando que essa aula aqui, ela tá valendo para 5 unidades aí, né? Unidades aí de Caruaru, Areias, Cabo, Petrolina e... Não, Santa Amaro é outro curso que eu dou. Eu sei que eu esqueci de um aí, mas são 5 aí, tá, pessoal? Né? Santa Amaro. Santa Amaro é outra turma que eu estou ministrando aula aí. Então, pessoal, deixa eu já compartilhar a sala aqui, a tela aqui com vocês, que aí hoje a gente vai falar da última atividade da UC de manutenção elétrica predial industrial. Estava até conversando aqui com o Marconi, que tá aqui na web aula com a gente, né? Eu estava já fazendo as correções, né? Na maioria dos casos, aí o pessoal já me enviou a tarefa A1 e A2, né? Aí lembrando vocês aí, ó, por exemplo, essa turma aqui ainda tá a monitora Letícia aqui, né? Ainda tá a fotinha dela. Mas vocês que têm a monitora Letícia, e se eu não me falha a memória, são 3 turmas, é, é o monitor Gabriel, tá bom? Ele tá verificando, questão aí, acho que até de notas, se eu não me engano, acho que foi a Areias que pediu, né? Daí a gente orientou lá a coordenadora, né, que está lá na pasta lá do Drive, né? E daí ela fica disponível, né? Cada coordenador quiser verificar a nota, mas também a nota, pessoal, ela fica na plataforma. Eu não consigo mostrar aqui, porque como o meu perfil é de professor, daí eu consigo ver, né, por exemplo, o boletim de nota dos alunos, né? Mas eu não, o seu próprio aí, é só você que consegue acessar aí. Então, lembrando, pessoal, que o boletim de notas, quando você entra aqui na plataforma, né? Aí, se você clicar aqui, ó, deixa eu até aumentar aqui, que dependendo o desenho muda aqui, ó. Quando você está em tela inteira, aí você vai em partes, não, em notas aqui, ó. Agora, vamos supor que você esteja em tela dividida, igual eu estou aqui, né? Aí, geralmente, o menu fica menorzinho. É sempre aqui, ó. É mais. Desculpa, pessoal. Na tela inteira, sim, Marconi, foi não? Tá ouvindo? Tô ouvindo, Olha tô ouvindo, lá. tô ouvindo. Então, aí na tela inteira vai estar em notas, mas se tiver na tela dividida, só aparece o desenho, é esse desenhozinho aqui. Eu só não vou clicar, pessoal, porque aí vai aparecer o boletim de notas aqui dos alunos aqui da unidade de Caruaru, né? Tá bom? Então, quando eu dou a nota, né? Eu atribuo a nota aqui, aí você vai na sua sala, na sua C, aí clica aqui que aparece a nota, tá? Aí essa nota que ela aparece, ela é combinada. Esse safado, é. Só um minutinho Isso aqui, aí, pessoal. menino, é. Eu Uma coisa assim, eu vou, achei que eu vou só travar aqui efetivamente você tá o podre. áudio. Aí no final da aula eu Deixa pra destravo aqui o você. áudio, tá bom? Tá bom? Aí no final da aula que eu destravo, se tiver alguma pergunta, né? Eu, inclusive, estava respondendo as perguntas aqui que o aluno aqui, o Marconi aqui de Areias, né, tinha feito, né? Então, se você, né, você vir aqui, ó, em notas, né? Quando o menu tiver aberto maior assim, ó, aí você consegue ver a nota dentro da sala. Nesse caso, aí você veria seu boletim de notas aqui da UC de manutenção elétrica predial e industrial, tá bom? E aqui você só vê as notas do EAD, né? As notas do presencial aí, né, é na sua unidade, tá? Para quem tá com dúvida aí. Aí eu pedi para o monitor Gabriel, né, mesmo que sua turma ainda esteja aqui, né, a fotinha aqui da Letícia, o Gabriel é que está cuidando. Então eu pedi já antecipadamente, essa aqui foi a aula passada, né, análise aí da parte 2 da atividade 2, né, que é lá a lavanderia, né, do Hotel Eco Resort. Aí eu já falei, Gabriel, antecipa essa pastinha aqui, ó,
com o material, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é o material oficial do Plano Mínimo de Manutenção. Aí é só você clicar na pastinha aqui, já pedir para ele colocar, deixar visível antes da aula de hoje, né? Porque aí só estaria visível amanhã, né, na sexta-feira. Então, para vocês já ganharem tempo. Então, ó, só você clicar aqui e aí você vê o material extra da atividade 3, tá? Então, vamos analisar o que que é a atividade 3 aqui. Vamos baixar. Vamos lá em situação de aprendizagem. É, folha de resposta da atividade 3. Deixa eu fazer uma pastinha igualzinha a essa aqui. Criar uma nova pasta. Essa parte 2, ela só tem uma parte mesmo, né? Atividade 3. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Folha de resposta, que é o envio. Vou apagar aqui para não poluir a pasta de download. Beleza, pessoal. Então, essa aqui é a folha de resposta. Deixa eu ver, ela é da uma única SAP. Isso mesmo, SAP 1. Então, a situação de aprendizagem que fala sobre essa atividade é essa daqui. Então, atividade 3, né? Henrique, aí vocês lembram aí que nas aulas passadas, né, a primeira tarefa foi o memorial, desculpa, foi o memorial descritivo, né, da sua residência. A segunda atividade, né, ficou em duas partes, porque uma parte era a manutenção, né, você transformar a SS, né, a solicitação de serviço, no caso de manutenção, né, transformar ela em OS executando o serviço. Aí primeiro você executou o serviço que era mais urgente, né, que era da subestação. Lembra lá que o relé térmico, ele deu um alarme, né, ou seja, um alarme ali de perigo, né? Estava sobreaquecendo, você utilizou um, um, um detector, por exemplo, de tensão, utilizou, lembra lá que eu mostrei lá na NR10, né, que tem o, professor, eu não tenho acesso, ela está aqui, ó, lembrando que ela está em biblioteca. Aí, caso você não tenha acesso aí, ó, tem o arquivo da NR10, tem da NR10 não, desculpa, 5410, que é para instalações de baixa tensão, né? A NBR 14 é 5419, né, para SPDA. Eu tô achando que essa daqui é a antiga, porque elas são 4 volumes atualmente. A antiga ela só tinha um volume, mas ainda está valendo. E tem essa aqui para essa NBRA 15749, né? Ela não é muito bem conhecida, mas ela mostra sobre métodos de aferição da resistência de aterramento. Quanto mais próxima de zero, né, a resistência de aterramento de um sistema de aterramento, que ele compõe a terceira parte do SPDA, né? Com o SPDA ele tem a captação, né, da descarga, por exemplo, ou terminal aéreo, né? Com terminal aéreo ou então com captor Franklin. Tem a descida, que ela pode ser estrutural e ela pode ser aparente, né? Com as cordoárias, né? Que vem naqueles balizador, né? E a, o aterramento, né? Ou seja, captação, descidas e sistema de aterramento. Então, existe um critério para você medir essa resistência de terra, e essa resistência de terra, quanto mais próximo de 0 ohms, o sistema ele é melhor, porque ele vai fazer o desvio da corrente elétrica, né, do surto, né, da corrente de curto-circuito, de maneira mais eficiente. Então, quanto mais próximo de zero, melhor. Beleza. Então, você vem aqui em biblioteca, caso você precise, né, consultar a 5410. Aí lembra que lá no item 7 tem a verificação final, né, que é a vistoria, né, e as vistorias e a inspeção, né, por ensaio, né? Uma das inspeções por ensaio é você utilizar um termovisor, por exemplo, né, que aí ele vai mostrar pelo código de cores, né,
qual circuito que está com a corrente elétrica maior, ou seja, consequentemente, ele vai estar com um efeito Joule, né, com um efeito de aquecimento maior, tá? Aí a atividade, né? Aí essa foi a primeira fase da atividade 2. A segunda fase deu um problema lá na lavanderia, por isso que eu pedi pro Gabriel colocar essa pasta extra aqui, ó, né? Que é a sugestão que uma das atividades aí era você fazer uma lista de verificação para ver qual que foi o problema. É problema no sensor, é problema de conexão, né? E outro problema que tinha é que o acionamento era único e exclusivamente manual. Então você tinha que gerar uma solução para um acionamento automatizado. Daí eu dei aquela sugestão, enviei, né, pedi para o Gabriel colocar aí para vocês, né, a sugestão com uma chave, né, no estilo, né, do QTA lá, no quadro de transferência automática, que é uma chave de três posições, né? Uma posição no modo automático, né, no modo do sensor. Outra posição, a do meio, geralmente é para você desligar o sistema e fazer manutenção. E a terceira posição, geralmente, é para você ligar no modo automático, não, manual, né? Na hora que você acionar ali, né, no manual ali. Agora, a terceira tarefa, que eu já pedi aí pro Gabriel colocar aí para vocês, ó. Contexto 2, ó. Henrique preencheu as OS, né, referente às suas solicitações feitas no setor de manutenção e, ao final dessa atividade, se reuniu com Danilo para juntos tomarem as ações necessárias para a intervenção, né? Ou seja, as ações de manutenção, né? Para transformar a solicitação em uma ordem de serviço para ele ir lá e fazer a manutenção que deve ser feita, né? Danilo, após ler as ordens de serviço, elogiou o bom trabalho, né, de investigação feito por Henrique, informou que os problemas ocorridos na subestação, ou seja, o alarme lá de sobreaquecimento, e na lavanderia, né, a questão de parada aí, né, é, da bomba de recalque, né, acontecem com muita frequência. Aí já acionou um alarme aí na cabeça aí do Henrique aí, ó. A partir desse comentário de Danilo, Henrique diz que os problemas ocorridos são consequência da falta de uma rotina, né, padrão de manutenção, né? Esse padrão eu coloquei aqui, né? Mas eu quero dizer que é corriqueira, né? Sempre acontece isso nesse tipo de serviço. Então, baseado na opinião de Henrique, Danilo concorda e sugere então que ele faça um plano de manutenção preventiva para as instalações elétricas do hotel e que inclua nesse plano quais os equipamentos ou instalações podem ser submetidos, né, às técnicas de manutenção preditiva através da utilização de instrumentos de medição, né, de temperatura, né, como o termovisor e o pirômetro. O pirômetro, né, ele mede a incidência aí lembra que no fenômeno lá quando vocês estudaram termologia, né? Você tem a condução, né? Que é você conduzir, né? Por exemplo, você tem uma barra de ferro aqui, né? Você aquece ela, você acende aqui um isqueiro aqui, por exemplo, né? O calor ele vai ser conduzido, né? Átomo a átomo. Vamos supor que essa aqui fosse uma barra aí de cobre, né? Átomo a átomo de cobre, ele vai se expandindo e vai aquecendo. Sempre um objeto que ele é bom condutor de calor, também ele é bom condutor de energia elétrica. Então, nós temos lá na termologia, né, no estudo lá dos fenômenos aí de condução e propagação de calor, nós temos o efeito de condução, que ele ocorre na matéria mesmo, né, num condutor aí, por exemplo. Nós temos o efeito de convecção, né, ou seja, se está pegando fogo aqui, por exemplo, em uma, deixa eu desenhar aqui que aí fica melhor. Vamos supor que eu tenho uma, não, deixa eu desenhar aqui embaixo aqui, né, porque eu estou desenhando em cima aqui. Vamos supor que você tem uma edificação aqui, ó. Tem uma sala aqui, né? Aí
essa sala aqui eu tenho um conjunto, eu tenho uma escada aqui, ó. Uma escada que leva a uma próxima sala aqui. Se eu tenho um foco de fogo aqui, ó. Ah, professor, é fogo, né? Tem que ser vermelho, tá certo. Eu tenho um fogo aqui, ó. Então, o que que vai acontecer? Esse fogo aí, ele vai propagar uma, né, uma fumaça, ele vai transmitir calor. O calor, ele vai do ponto, né, o ponto focal onde tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. Então, ele vai aquecendo a camada de ar que tem aqui, ó, e ele vai criando o que o pessoal chama de uma onda de convecção do ar. Então, o ar, né, o O2 aí, né, ele vai ser aquecido, então ele vai criar uma corrente de convecção e esse ar vai se propagar, né, no sentido da corrente de convecção. Né? O ar ele aquece, ele tende a subir. Então eu tenho a edificação aqui, ó, tem um ponto mais baixo, ela vai encontrar pontos de fuga, né? No caso aqui, eu tenho um ponto aqui que ele dá acesso para o outro cômodo, né? Ele vai levar essa onda de convecção. Né? Geralmente ele cria um vórtice quando ele chega aqui, ó, e ele vai se acumulando primeiro no alto, né, do local, né, dessa edificação, até ele cobrir ela totalmente. Ele vai se acumulando. O bombeiro, né, se algum de vocês aí é bombeiro civil, né, sabe que numa situação dessa você tem que abaixar, né, ficar o mais baixo aqui, porque a onda de convecção, né, a fumaça, ela vai pelos pontos de fogo aqui, vai se acumular no alto aqui, né? Para você ter uma maior probabilidade de você fugir desse ambiente aqui. E eu falei do primeiro fenômeno, a condução de calor, a onda de convecção de calor aqui, e nós temos também a irradiação. Aí, nesse caso, né, que a gente estava lendo aqui, ó, o pirômetro, ele é um equipamento que ele consegue fazer a aferição da irradiação do calor, né? O calor que é irradiado aí, né, de circuitos elétricos, né? No caso aí da manutenção, beleza? Atividade 3, né? Então você vai ajudar o Henrique nessa tarefa aí, né? Com base nas informações passadas por Danilo. Elabore um plano de manutenção. Essas informações aí, pessoal, foram as duas atividades que você fez, né? Você fez a manutenção, já que ela é corriqueira, né? A manutenção lá na subestação, né? Foi no trafo 1, mas ela pode muito bem acontecer lá no transformador 2, né? Lembra lá quer ver, ó? Lembra aqui, ó, tem, ó, transformador 1, transformador 2. Do mesmo jeito que estava obstruído, tudo empoeirado aqui, provavelmente o tapete que fica aqui na frente aqui, né? Ele estava sujo, né? Do mesmo jeito que aconteceu no Transformador 1, lá do Hotel Eco Resort, pode ocorrer também no Transformador 2, né? Então, né, com base, né, nessas orientações no que aconteceu, não só aqui, né, mas também lá na lavanderia, você vai fazer o plano de manutenção. É aquela história, né? Se você faz um trabalho bom, né? Às vezes, né? Você recebe o reconhecimento, né? Mas aí você, como se diz, o seu sarrafo ele só vai aumentando. Você vai recebendo tarefas cada vez mais complicadas, né? Que condiz aí com o seu nível de organização. Mas não se preocupe, para a sorte do Henrique, a Agência Nacional de Energia Elétrica ela tem já um plano, né, como se diz, pré-organizado e é, eu não coloquei ele aqui não, peraí, deixa eu só achar aqui. Ó, já tinha feito a pastinha aqui, ó. Então, existe um plano aqui, ó, que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ou seja, da nação aqui, ela tem planos aí de contingência, né?
no que tange aí ó, a manutenção, né? Esses planos de contingência aí são chamados procedimentos de rede, né? Tem o módulo um, o módulo 2, 3, se não me falha a memória, até o módulo 8. O módulo um fala de tarifação, por exemplo, né? O módulo, se eu não me engano, 3 e 4 eles falam, né, de procedimentos de rede, né, no quesito aí, por exemplo, você fazer manobras, né, de abertura e fechamento de chave, né, a famosa cinco regras de ouro, né, procedimentos aí para você startar, né, uma empresa aí, igual um colega falou agora há pouco aí, né, você fazer o comissionamento, né, dar o primeiro start nos equipamentos aí, né, ou de uma subestação, né, uma subestação de potência, ou de uma subestação de um cliente aí industrial, né. Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela cria esses materiais, né, e esses planos aí de contingência para eles serem aplicados no sistema elétrico de potência. Então, caso vocês não consigam encontrar ele aqui, ó, mas é só você vir aqui, ó. Você só coloca aqui, ó, PMM ANEL, né? Ó, já até. Geralmente ele vem com esse link aqui, ó, .gov, e aí tem o plano aqui, né? Ele tem várias versões aqui, ó. Aí eu forneci essa versão para vocês aqui, essa que eu abri aqui, para vocês usarem como subsídio para elaborar, né, o plano mínimo de manutenção. Ok, vamos abrir aqui a folha de resposta. Ele é um formulário padrão, né? E dependendo aí da empresa, deixa eu ver aqui se ele não estava abrindo. Ah, acho que agora eu lembrei. Eu não sei se foi na turma de vocês. É isso mesmo, ó. O nome aqui tá gigantesco. Deixa eu só colocar. Acho que eu até tinha feito um aqui. Ficou aqui. ATV 3. Ah, ele deu problema de novo aqui dos caracteres aqui. Deixa eu só. Vamos baixar de novo aqui, ó. Vamos lá em situação de aprendizagem. Tem problema não. Como diz o Faustão, ô louco bicho, quem sabe faz ao vivo, né? Esse problema aqui, pessoal, é porque dependendo aí da capacidade aí do HD, né, eu utilizo um SSD, só que no início aí, né, da computação, você tinha que dar nomes pequenos aí, né, com poucos caracteres, né? Aí ele tem um limite de caractere. Então, se você dá um nome gigantesco aqui para o arquivo, ele estoura essa pilha aí de limite, né? E aí você tenta abrir o arquivo e ele não abre. Quer ver, ó? Vocês vão ver que agora vai dar certo, ó. Ó, pensou se não abrisse, né? Eu ia ficar de mentiroso, né? Ei, professor Pinóquio. Olha, tá vendo, ó? Ele estourou a pilha da quantidade de caracteres, aí por isso que ele não estava querendo abrir. Aí quando acontece isso, pessoal, vocês baixam o documento novamente e diminuem o tamanho dele. Eu coloquei para a TV 3, né? Atividade 3. Então ele vem nesse formulário padrão aqui, ó. Toda empresa, né? No caso aqui o Hotel Eco Resort aqui, né? Amazônia, né? Ele tem esse design aqui, né? Então, como o Henrique ele criou esse documento aí, né? É, estão vendo que ele colocou as instalações comuns que tem lá no hotel, né? No caso aí a subestação, que tem né, o transformador, a cabine lá do transformador um, a cabine do transformador 2, a casa de bombas, né? O painel de comando lá das bombas de recalque, é, a lavanderia, né? A lavanderia industrial, cozinha industrial. Não foi objeto nosso aqui de estudo, né?
mas poderia ter sido. Aí, como é um hotel, né, os quartos de hóspede, né, uma lista de verificação. E como é um hotel e provavelmente ele tem mais que 4 andares, né? Pelo menos a última vez que eu dei uma olhada aí na NBR 5419, né? No, acho que foi no quarto volume, se não me falha a memória. Você tem um critério de altura, né? Por exemplo, ó, você tem uma edificação, né? Aí, essa edificação, que quando a gente fala edificação, no jargão aí do pessoal, é porque o pessoal da engenharia civil, eles têm mais noção. Quando ele fala edificação, essa edificação, ela pode ser uma casa, uma residência, que eu vou fazer esse desenho simples aqui, ó. E ela pode ser também um prédio, ó. Pode ser, né, o Burj Khalifa aqui, ó. 300 metros de altura aqui, ó. Então, uma edificação, ela pode ser uma residência e pode ser um arranha-céu, né? Ok. Lá no SPDA existe um limite, eles falam, né? Pelo menos na última revisão que eu vi, se você tiver até 4 pavimentos, ó, um, dois, três, né? Ou seja, 4 pavimentos, o térreo, primeiro, segundo, terceiro andar, dependendo da edificação aí, pessoal, eles falam que, né, às vezes eles falam que nós temos 3 andares, mas na verdade, às vezes eles estão contando o térreo, sempre é assim. Quando eu comecei a fazer projeto elétrico de alto padrão, tem até uma empresa aí que eu trabalhei aí em Pernambuco, o pessoal chama de Moura do B, né? Mas é porque ela acho que é francesa e chamam de Moura de Bois. Não sei se vocês conhecem aí o Marconi. Então, eles fazem condomínios, né? Prédios aí de alto padrão, de luxo, né? E daí, toda vez que eu ia fazer o projeto, né? Nós temos uma edificação de 5 andares. Na verdade, ela tem 6, porque tem o térreo, eles contam assim, térreo, primeiro, segundo, terceiro andar. Às vezes eles contam térreo, primeiro, não, mezanino, né? Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Quando eles falam que tem 3 andares, às vezes ele tem 4, porque ele está contando do térreo, né? Primeiro, segundo, terceiro, ou então ele tem 5 andares, porque ele está contando o térreo, né? Que fica aqui no chão, o mezanino. Geralmente, o mezanino é aquele espaço de festa, né? Que você aluga. Tem prédios que o mezanino, ou espaço gourmet, né? O espaço de festa, ele fica no térreo porque eles aproveitam que tem uma piscina, né? Um ambiente gourmet lá para você alugar para fazer churrasco, né? Então, eu estou lembrando aqui dessas. Pode ser que seja o caso aí do Hotel Eco Resort, né? Então, geralmente, ou ele tem 4 andares, ou ele tem 5 andares, porque ele está contando o térreo e o mezanino, que geralmente é o espaço para festa. Mas lá na NBR 5410, né? Ou 5419, né? Eu não esqueci aqui, que é o de SPDA, né? Fala que se você tiver até 4 pavimentos, né? 4 pavimentos, você não precisa ter um projeto de SPDA. Como assim, professor? Você não precisa ter a captação, né? O captor Franklin, né? O famoso pé de galinha. Você não precisa ter, consequentemente, as descidas, que ela pode ser aparente aqui, né? Ela pode ser de dois jeitos, pode ser aparente e ela pode ser também estrutural, né? Vamos supor que o pilar do prédio fica aqui, ó. Tem os pilares aqui, ó. Aí esse pilar, né? Para os engenheiros civis, os técnicos de edificação não brigar comigo, né? Vou desenhar 2 pilares aqui, né? E aí ele tá com uma estaca tipo Frank. Você tem a armadura de metal aqui, ó, no final, a armadura. E, né, aí você tem uma barra que ela é chamada de rebar. Essa rebar, ela fica dentro do pilar aqui, ó, e ela comunica com essa ferragem que vai até lá no,
na base, nos pilares dessa edificação aqui. Dependendo, tem um estudo que chama estudo de sondagem. O que que o pessoal faz? É uma máquina aqui, ó. Essa máquina ela dá um tiro, literalmente. Você tem uma carga, ela dá um tiro aqui no solo. Aí esse tiro ele propaga o som, né? O som, por exemplo, no ar, ele viaja mais devagar do que num sólido, né? Que é o solo aqui, né? Aí você faz esse estudo de sondagem. Esse estudo de sondagem, ele envia uma onda sônica, né, que é o disparo. Daí você tem, né, por exemplo, uma formação rochosa aqui, ó. Você tem formações rochosas bem aqui. Ah, tipo, tô chutando aqui, viu? A 60 metros de profundidade. Principalmente aí no, né, no Pernambuco aí, que tem a parte, né, lá de Recife, né, a parte aí de Olinda ali, né? Que, né, tem mangue, né? Tem a parte aí que você tem que fazer esse, mas para qualquer edificação você tem que fazer esse estudo, tá bom, pessoal? Aí faz estudo de sondagem, o pessoal descobre que fica a 60 metros, então esse pilar, fora o tamanho dele, ele vai ter que ter os 60 metros, que é onde que ele detectou, né? E, por exemplo, essa onda ela vai bater aqui nas pedras e ela vai refletir, né? Vai refletir, voltar para o equipamento e daí ele vai mostrar uma imagem falando que tem a 60 metros, uma formação rochosa e por aí vai, né? Só estou falando até a parte onde eu sei aqui, né? Já que eu sou da área de engenharia elétrica aí, né? Só. Então, ela pode ser natural feita no início lá da obra, né? Na estrutura, nessa rebara aqui, ou então, se ela não é estrutural, ela é feita de lado aqui, ó. Você pode utilizar uma cordoária, né? Uma cordoária é, acobreada, né? Você pode utilizar uma cordoária que ela não é acobreada, ela é basicamente alumínio com alma de aço. Você pode utilizar uma barra chata de alumínio, ela literalmente aparece uma régua de pedreiro aqui, ó. Os arquitetos amam essa barra chata de alumínio, por quê? Porque como, vamos supor, você não fez o aterramento em conformidade com a 5419, você não fez ele estrutural, você vai ter que fazer do lado de fora. Aí você concorda que esteticamente é feio? Aí, em vez de você fazer uma descida com essa, né, a cordoária aqui, você coloca barra chata de alumínio. Literalmente, ela vai se esconder na estrutura do prédio. Né, você coloca aqui em volta aqui na fachada, dependendo aonde aqui, aí você faz essa descida aparente, né, de forma, né, dentro da regra, dentro da lei, né, da 5419, né, em conformidade lá com a NR10, né, a norma de segurança do trabalho para instalações elétricas e similares, ou seja, o SPDA tem a ver com eletricidade, né? Ou ela é externa, né, ou por barra chata de alumínio, ou aqui mesmo, né, pelo pela estrutura aqui, aí você coloca uma haste de 19 microns, né, a espessura lá da tinta de galvanização, ou simplesmente aquela que ela é tipo cantoneira, né? Ela tem, se você vê ela de cima, ela tem esse formato aqui, L, né? E daí ela tem, se você vê ela de lado aqui, ó, ela tem esse formato. Ixi, ficou retangular aqui. Ela tem uma ponta aqui, ó. Ixi, é porque eu peguei a caneta que tem. Deixa eu ver. Essa daqui, acho que ela geralmente tem uma pontinha assim. Aí, se você enxergar ela de cima, né? Ela tem esse perfil em L aqui, ó. Tá bom? Vou só evidenciar aqui o. Então, ele retorna, né? E mostra aqui o perfil. Pode ser de dois jeitos. Ou estrutural, que é mais difícil, geralmente, dependendo aí questões aí mesmo de economia, né?
Eles não fazem o SPDA estrutural, eles fazem pelo lado de fora aqui. Então, ele ele vem aqui, ó, pela cor da área de fora, e aí você faz uma caixa de inspeção aqui, né? Dependendo, você divide aqui na caixa de inspeção para você fazer a aferição do sistema de terra. Para a gente não ficar, né? Vamos dizer assim, eu acho que é esse aqui, deixa eu ver. Ah, é isso mesmo, ó. Para a gente não demorar aqui, ó, eu fiz um modelo aqui do plano mínimo de manutenção, né? O que que eu fiz? Eu peguei lá do, cadê o nosso documento aqui, ó? Eu peguei aqui do plano mínimo de manutenção, ó, ele fala, ó, de manutenção preditiva, ó, inspeção visual, que está lá na NBR 5410, inspeções termográficas, esse tipo de inspeção termográfica e esses ensaios de óleo isolante dos equipamentos, ele é o tipo de inspeção que eu falei, que é por ensaio. Você utiliza um equipamento para ele evidenciar um problema que está ocorrendo no circuito elétrico, né? Já esse ensaio a óleo isolante, ele é só para subestação de potência, viu, pessoal? Estão vendo aqui, ó, tabela 1, ó, análise dos gases dissolvidos no óleo isolante. É porque um transformador de potência, ele tem uma estação de tratamento de óleo. Já um transformador, que seria o transformador aqui do Hotel Eco Resort, se ele for resfriado a óleo, geralmente o pessoal não faz essa análise dos gases, viu? Faz só as medidas de segurança, colocando extintor, colocando lá no transformador, lá tem até é tipo por exemplo, vamos supor que extravasa o óleo ali, né? É igual lá do grupo motor gerador, quando você coloca lá o tanque, né, o tanque ali de combustível, né, que vai alimentar o GMG, né, o grupo motor gerador. Ele tem que ter planejado ali, caso esse diesel ele vaze, né, ele ele vá é porque eu esqueci o nome técnico, é tipo uma canaleta ali para ele não ir para o lençol freático, por exemplo, para ele escorrer naquela canaleta e ele ficar acondicionado ali para quando você for fazer a manutenção, né? Dado o problema aí que é, por exemplo, vazar, né, combustível do tanque de combustível lá do diesel, né? Ah, aqui, ó, no final aqui, deixa eu ver. Ó, esse daqui, ó, é para subestação, né? O SF6, lembra lá a instalação do CEP, que eu falei sobre o hexafluoreto de enxofre, né? Que é esse gás aqui, né? Ele é isolante, né? Então, subestações compactas tem o SF6, esses outros tipos de gases aqui, né? Esse é o mais comum. Aqui, ó, você tem uma lista que dá a ideia, né, de vamos dizer assim, um cronograma de periodicidade de manutenção. Ó, por exemplo, equipamento de subestação de 6 em 6 meses, né, transformadores e autotransformadores. Ó, se for para gases, né, 6 meses, os gases, né, dissolvidos no óleo isolante, aí você tem que trocar aquele óleo. Ensaio físico-químico, ó, 1 ano, né? 12 meses. Manutenção preventiva periódica, né? Um geral ali, ó. Isso é só para transformador de potência, viu? De subestação. Transformador de um hotel eco resort, isso não aconteceria. Tanto é que o pessoal, ele costuma, às vezes, colocar um transformador a seco. Eu já vi, tem uma empresa aí, a Zap Telecom, né? Que eles têm os servidores, né? O, o data center, né? Que é os prédios inteligentes aí. Os transformadores que alimentam, eles são todos resfriados a seco, né? Ou seja, a ar, né? Não é a óleo, para evitar esse tipo de verificação que pode ser que ela seja necessária. Aí, geralmente, se for um hotel igual esse daqui, o Hotel Eco Resort, se for um data center, infelizmente eles vão ter que desligar e trocar o transformador.
Não dá para fazer manutenção. Já numa subestação que fornece energia, né, como aqui no caso aqui em Goiás, a Equatorial, no caso de vocês aí a Neo Energia, né? Aí sim dá para eu trocar o óleo, fazer vários tipos de manutenção. Agora, um cliente industrial, geralmente a solução é desligar aquele transformador e trocar por um novo. Olha o tempo que você vai perder, né? Beleza? É que fala, ó, capacitor, disjuntor, que é no caso de disjuntor de média tensão, alta tensão, linha de transmissão, tem todo o rol aqui, ó, para-raios, né? Aí depende, ó, da periodicidade de manutenção, né, preventiva aí. Aí é você que vai arbitrar. Então eu coloquei aqui, ó, objetivo, né? Eu compilei do material de vocês aqui, né, desse material da ANEL, né? Estabelecer diretrizes, requisitos mínimos, né, requisitos para manutenção, né? Coloquei aqui geral, ó, dos equipamentos do Hotel Eco Resort Amazônia, visando garantir a confiabilidade e a segurança do sistema elétrico, né? O PMM, né, é um documento que descreve as atividades mínimas, foco no mínimo, ó, no mínimo necessário para fazer essa manutenção, necessário para assegurar o funcionamento adequado, né, e a continuação dos serviços que o hotel oferece, beleza? Eu coloquei esses 4 pontos aqui, ó, é, no caso aqui, é porque eu coloquei 2 aqui e 3, né? O documento ele fez a conta aqui, mas na verdade era para ser 2.1, 2.2, 2.3, beleza? Aí, para adiantar aqui para vocês, ó, vamos lá para os itens finais aqui, ó, que eu peguei lá de cima, que é o que vocês podem replicar aí, né? Por exemplo, ó, o item 8 aqui, né? Poderia ser o 2.8 aqui, por exemplo. A seguir serão apresentadas as atividades mínimas e periodicidades para as manutenções preditivas e preventivas do equipamento indicado dos itens subestação, casa de bomba, ou seja, dos itens que essa edificação em especial, né, o Hotel Eco Resort tem, né? O Hotel Eco Resort, ele tem transformador de potência? Não, ele tem um transformador que alimenta o hotel, né? Mas ele não é de potência, ele não fornece potência para outros clientes. Ele fornece potência para ele próprio, né? Ou seja, para a edificação dele. Então não faz sentido, né? Eu falar aqui de disjuntores, né? No caso, se tiver um disjuntor de média tensão, né? Beleza, mas, por exemplo, disjuntor de ar comprimido, linha de transmissão, chave seccionadora, transformador para instrumento, ok, né? Para-raio, ok. Algumas verificações aqui não são cabíveis para esse tipo de cliente, que é o Hotel Eco Resort, tá? Então, eu coloquei os itens que estão aqui, ó, no próprio formulário que o Henrique criou, né? Subestação, casa de bombas, painel de comando, lavanderia industrial, cozinha industrial, quarto de hóspedes e o sistema de proteção contra descarga atmosférica, né? O SPDA. O item 9, ó, as atividades mínimas, né, estão pautadas na inspeção visual, né? Ou seja, você verificar, né, ali visualmente se tem algum problema, né? Às vezes você vê ali, né, por exemplo, o quadro, né, ó, num disjuntor ali todo preto, provavelmente ocorreu o quê? Um curto-circuito. Mas às vezes visualmente não dá para você ver porque o problema nem ainda aconteceu, né? Então, você tem que fazer uma inspeção por ensaio. No caso, o que cabe aqui para esse tipo de cliente, né, e para a maioria também, né, uma inspeção termográfica, talvez utilizar um pirômetro, mas a inspeção termográfica ela é suficiente, tá bom? Então eu dividi aqui, ó, eu coloquei o que eu achei na minha experiência aqui, mas vocês podem, se vocês achar, não, professor, transformador trimestral tá muito pouco, acho, né, que deve encurtar essa quantidade, esse delay, né, na inspeção. Lembra lá na matéria, na UC4 de QSMS, que uma das atividades era você fazer uma inspeção,
Você chegava, né? Provavelmente você fazia o DDS, né? O Diálogo Diário de Segurança, né? E aí, se eu não me engano, era uma indústria que fabricava fertilizantes, se não me falha a memória aí, né? E nessa indústria, né? Você fazia uma série de verificações todo santo dia, né? Então, tinha, se eu não me engano, acho que eram uns 25 itens. Esses 25 itens, eles tinham que ser verificados todos os dias, né? Aí existiam alguns itens que você verificava de 3 em 3 meses, mensal, né, trimestral, né, anual e por aí vai, né, bienal, né, igual que semelhante aos treinamentos, né, de NR10 e CEP que acontecem de 2 em 2 anos, né, se tudo der certo, né? Então, ó, disjuntores, no caso dos disjuntores, os de baixa tensão, é, dá para ser mensal, se tiver de média tensão também, mas dependendo, às vezes é bom você olhar todo dia, né? Mas eu coloquei aqui mensal. Chave seccionadora de 15 em 15 dias, né? Ou seja, quinzenal. Sistema de aterramento, né? Medição da resistência de terra trimestral, até que a resistência de terra, né? Ela depende do terrômetro. E dependendo, se você tiver um alicate terrômetro, né? A empresa tiver, melhor ainda, que ele é mais assertivo do que o por eletrodo, né? Então, dá para você fazer até com um período maior, de 1 em 1 ano, né? Não, às vezes é melhor você fazer é, semestral, sabe por quê? Porque o bombeiro, ele faz uma verificação do SPDA anual, tá? Ah, tem bombeiro que faz ela de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, mas na verdade, né, ela é anual, viu? Bombeiro que estiver falando que essas verificações aí de prédio do sistema de aterramento, ela é de 5 em 5 anos, 2 em 2 anos, ele está falando balela. Desculpa, mas ele está falando balela. É anual essa inspeção do SPDA, tá bom? E do sistema restante, que é o aterramento. Painéis de controle, é diário, ó, você tem que verificar. Ó, casa de bombas ali, né? Ó, bomba d'água, ó, mensal, o painel elétrico quinzenal, né? Lá do quadro de bombas, né? A boia, né? Os sensores lá, toda semana dá uma verificada. Ó, lavanderia, tá vendo? Ó, as tomadas aí, ó, as monofásicas, ou dependendo, pode até ser bifásica, né? Se for 127 volts, né? Ó, realizar manutenção ou substituir, né? As tomadas. Ó, iluminação, troca, né, da iluminação ou corrigir o defeito. Tá vendo? Ó, mensal barra defeito, ou seja, todo mês, mas se ocorrer um defeito, você vai lá e troca, né? Ó, máquinas da lavanderia, mensal, ó, verificação do funcionamento, limpeza. Se forem máquinas industriais, né? O ideal é você colocar tem uma empresa, não sei se vocês já viram aí a Traction, né? Vocês têm equipamentos de telemetria para você fazer, verificar, por exemplo, se ela não está com problema de cavitação, com golpe de ariete, né? Então dá para você verificar só observando o barulho, né? A vibração ali, né? Da motobomba. Inspeção visual, análise termográfica, ó, quinzenal, né? Você passa ali o termovisor, vai dando uma olhada, opa, detectei, às vezes é um aperto ali num disjuntor, né? Tomadas aí da cozinha, no mesmo estilo, né? O quarto, né? Basicamente é o quê? Ponto de força que pode ser geral e pode ser, né, específico, né? Tipo do chuveiro, né? Trimestral, quadro de distribuição semestral, inclusive do quarto de hóspedes, né? Você pode pôr aqui, ó, trimestral, semestral, você pode pôr barra defeito. Se acontecer um defeito, você vai lá, obviamente, né, em qualquer um desses aqui, se acontecer o defeito, você vai lá e verifica, né? Então, quase que todos, né, você pode pôr barra defeito aqui. Até foi um aluno que levantou essa questão aí. Luminárias e tomadas. Aqui, ó, do SPDA, o captor é igual eu desenhei aqui, ó. Você verifica o captor, verifica os condutores de descida. Quando é barra chata, é mais difícil você identificar e às vezes até fazer a manutenção. Às vezes você tem que utilizar um sistema de cordas aqui, né? Um andaime, dependendo.
Ó, o terminal de aterramento, que é a base aqui, ó, na haste de aterramento. O DPS, né, que é o supressor de surto, você pode verificar. Esse aqui, ó, eu coloquei em especial diário, por quê? Porque o supressor de surto, a gente só percebe que ele deu problema na hora que um equipamento da empresa, né, ou no caso aqui do hotel, né, ou de algum cliente, ele queima. Porque o DPS, se você não for lá na frente do quadro e ver que cada módulo ele está com, né, ou um papelzinho aparecendo lá, um papelzinho vermelho ou um LED vermelho, quando tem um LED vermelho, quer dizer que ele está estragado. Aí você tem que fazer a troca do DPS. Então, tem que ser uma inspeção visual todo santo dia, para que na hora que o problema acontecer, você não for pego, né, não seja pego de surpresa, tá bom? Então é isso, pessoal. Finalizamos, né, a web aula de hoje aí, de manutenção predial e industrial. Para aqui o compartilhamento aqui com vocês, né? E lembrando aí, pessoal, vão fazendo as atividades, né? Essa, não só a aula de hoje, né? Ela vai estar disponível até amanhã. E lembrando aí que eu falei no início da aula, o material, né, que é o PMM, que vocês vão tirar o texto dele para fazer a manutenção, né? Fazer o plano de manutenção, ele já está lá na pasta da videoaula, né? Que é o material extra da atividade 3, tá? O Gabriel já colocou lá. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula. Deixa eu parar aqui a gravação. Eu vi